Olá! E aí, vocês estão bem? Como tem passado? Espero, espero que esteja tudo bem, né? Se vocês ah, estão com não pegaram Covid, estão se cuidando, estão prestando atenção nas normas de cuidado com relação a isso, né? Lavando as mãos, usando álcool gel, usando máscara, fazendo com que as pessoas, nos lugares que você vá, meçam a sua temperatura na testa, não no punho, porque muitas vezes existe diferença de temperatura. O certo é na testa, não acontece nada, tá? Vocês podem ficar tranquilos, porque o infravermelho não faz nada com ninguém. Se fizesse mal para qualquer um, para as pessoas, ninguém poderia assistir televisor porque usa o controle remoto, que também é por infravermelho. Então, está dado o recado. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do livro de Juízes. Vamos orar antes para a gente começar? Senhor Deus nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de a gente estar podendo aprender um pouco mais a Tua Palavra, principalmente aqui no livro de Juízes, e que tudo que eu possa dizer, o que for da minha parte, que seja esquecido, mas o que for da Tua parte seja lembrado e guardado. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o livro de Juízes é um livro que fala sobre juízes, né? Então, o que acontece? Enquanto Josué estava vivo, Josué era o líder e ele não só era o líder de todas as tribos, mas como também ele era o líder espiritual. Então as pessoas, né, as tribos, elas obedeciam à lei. E quando Josué morreu, cada tribo começou teria que continuar isso, obedecer à lei. Mas eles não fizeram, eles começaram a se desviar do caminho, né? Muitos deram filhos em casamento ou se casaram com homens ou mulheres da terra, né? No caso dos amonitas, dos midianitas, dos moabitas, o pessoal que estava por lá. E Deus ficou muito bravo com eles. Então, mas vamos ler o texto para a gente saber direitinho o que isso quer dizer, tá? Então, o texto está baseado em Juízes 2, de 11 a 15. Então é assim. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram a Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim eles ficaram numa situação muito difícil. Olha só o que acontece quando se desobedece, né? O fato
deles terem desobedecido, deles se juntarem com os povos cananeus, e começaram a adorar os deuses, esses deuses, que aí ele fala assim, de Baal e Astarote. Num outro texto, falam que eles têm uma terceira divindade chamada Aserá. E eles se desviaram, fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E Deus se irou com eles. Deus fez o que fez? Entregou eles na mão dos inimigos. Então eles eram roubados, eles eram muitas vezes apanhavam, né? Os camaradas iam lá e por qualquer motivo iam lá e machucavam as pessoas e perseguiam. Então, uma série de coisas. Por quê? Porque Deus estava irado com eles. E mais, quando eles saíam para guerrear, olha só que absurdo, parece um absurdo, né? Deus lutava contra eles e eles perdiam. É uma situação um tanto quanto problemática, né? Mas tem mais, né? Aí, o que acontece? Deus pega e levanta juízes para livrar o povo. Então, o Senhor deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes, continuaram a desprezar a Deus e adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e os adoravam. Teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e disse: esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem. E porque eles não me têm obedecido, não expulsarei mais desta terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Assim verei que se os israelitas seguirão fielmente os meus caminhos, como seus antepassados seguiram. Assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. Então, problemão, né? Quer dizer, Deus levantava, o povo ficava lá à mercê desses povos cananeus, eram perseguidos, eram escravizados, e aí eles clamavam, pedindo perdão, aí Deus levantava um líder, esse líder, enquanto vivia, eles obedeciam aos mandamentos de Deus, o líder morria, eles voltavam a fazer tudo o que eles faziam, aí vinha outro líder, né, outro juiz, aí eles obedeciam a Deus, e depois que esse líder morria, tudo de novo. A ponto de Deus desistir de livrar esse povo o povo de Israel desses povos que ficavam perseguindo. Então eles iam ter que lutar o tempo todo até se voltar a Deus em definitivo. Interessante, né? Isso acontece nos dias de hoje, acontece com a gente, acontece com as pessoas que são chamadas de cristãs. Eu conheço tanta gente que desobedeceu a palavra de Deus e que teve consequências. Eu mesmo, né, já aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Às vezes a gente acha que a gente é autossuficiente e dá com os burros na água. E aí a gente
volta, né, de cabecinha baixa e chega para Deus e fala assim: perdão, Senhor, eu pequei. Aí, o que acontece? Normalmente acontece de aparecer um baita de um gato preto. Aqui é esse camarada aqui, chama Léo, né? Grandão, que deve ter uns 8 quilos mais ou menos, mas ele é muito bonzinho. É chorão, mas ele é bonzinho. E aí era o que acontecia com o povo. Eles pecavam, desobedeciam a Deus e aí voltavam e pediam para que Deus livrasse. Aí Deus levantava um juiz e esse juiz livrava o povo. Mas e assim, quando ele fazia isso, né, isso aconteceu durante 400 anos. E o primeiro juiz não é Eude aí, né? Eude é o segundo. O primeiro foi Otoniel, que era filho do irmão do Caleb. Esqueci o nome dele agora. Mas ele se casou com a filha de Caleb. E Otoniel foi o primeiro. E aqui o autor da lição ele colocou aqui colocou 3 juízes. O Eude fui eu que coloquei. O último juiz é Samuel. Samuel foi o último juiz. Depois dele começou o tempo do reinado, que aí entrou Saul, Davi e por aí fora. Mas eu quero chamar a atenção para vocês com relação, eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um. Eude ele era guerreiro, ele era um camarada, né, muito corajoso. E ele decidiu que ele ia matar o rei. O nome do rei era Eglon, rei de Moabe. E pelo visto ele tinha um bom trânsito ali no palácio, né? Mas ele foi lá para pagar tributo, né? Fazer o que eles faziam sempre. E ele colocou uma facona, né, na cintura e foi lá. Só que é o seguinte, ele era canhoto. Então, como ele era canhoto, essa faca, ou esse punhal, ou essa espada, ela ficava do lado direito dele. E ele sempre usava uma capa, era costume. E quando chegou lá no palácio, o que os soldados lá, né, faziam? Abriam a capa na perna esquerda para ver se tinha alguma arma. Mas como eles não sabiam que ele era canhoto, né, então a arma dele ficou escondida do outro lado. E assim ele entrou. Quando chegou lá, foi lá conversar com o rei, quis conversar com o rei em particular, entrou lá na câmara do rei, fechou a porta. E o rei era extremamente gordo, era um obeso mórbido. Aqueles camaradas assim de, vamos supor, 200 e poucos quilos, que você olha assim e você fala, minha nossa, né? Aí o que ele fez? Chegou perto do rei e cravou a faca no rei. Mas ele cravou a tal ponto que a banha engoliu a faca com cabo e tudo. E ele saiu de fininho para um outro lado, onde os guardas não estavam, e foi embora, se mandou. E os servos do rei que estavam na porta acharam o seguinte, né? Bom, o rei está demorando, né? Vai ver que ele está no banheiro, né? E o rei não saía. Nessas alturas do campeonato, o Eude já estava longe, né? Eles encontraram o rei morto. Enquanto isso, Eude tocou uma trombeta e chamou todo mundo para guerrear. E explicou o que aconteceu e disse que Deus tinha entregado
os moabitas nas mãos dele. E eles partiram para cima e acabaram com aquele pessoal. E o Eude, ele livrou o povo e durante 80 anos o povo ficou em paz. No caso de Otoniel foram 40, né? Então era assim, o tempo que houve, o tempo de juízes se deu mais ou menos 400 anos. O outro que veio a seguir era Débora, uma mulher, ela profetisa e juíza. E ela, com Baraque, acabou com o exército de Jabim, rei de Canaã. Esse era o chefão. Acontece o seguinte, as pessoas foram para Débora e pediram para que ela orasse, né? Pedisse para que Deus livrasse o povo dos cananeus, né? que estavam ali, e aí ela mandou chamar o Baraque. Aí o Baraque veio, né? Ele virou para ela e falou assim, olha, só vou se você for, tá? Aí ela virou para ele, então ela falou assim, não, eu vou, mas é o seguinte, você não vai ter a honra de ter vencido o exército, vai ser uma mulher que vai vencer o exército de Canaã. E aí foi, o exército israelita partiu para cima, matou meio mundo, e o general deles chamava Sísera. O nome do rei era Jabim. E o general deles, né, deu no pé, né? Fugiu e ele entrou na tenda de uma mulher chamada Jael. E ela sabia quem ele era. Mas ele chegou lá, ele falou assim, exausto, né? Ele falou, deixa eu ficar aqui um pouco para descansar, me arranja um pouco de água. Ela não tinha água, deu leite para ele. O importante era matar a sede. Só que ele estava tão cansado que ele dormiu. Aí, para se cumprir aquilo que Débora falou, ela saiu, deixou ele dormindo lá, saiu da cabana, pegou uma estaca de prender as cordas das tendas e um martelo, devia ser um baita do martelo, né? Uma marreta, foi lá na cabeça do Sísera e desceu, bateu com força a tal ponto em que a cabeça dele ficou presa no chão da tenda. Claro que matou na hora, né? Depois, quando os soldados chegaram, ela foi lá e mostrou para eles o que tinha acontecido. Depois disso, eles partiram para cima do rei, né? E acabaram com ele. E esse foi, em rápidas pinceladas, o que aconteceu em relação a Débora e Baraque. E a Débora, até hoje, ela é lembrada como profetisa e como juíza. Aí depois vem Gideão, que com apenas 300 homens, sob a orientação do Senhor, venceu um exército de 150 mil midianitas. Vamos lembrar um pouquinho. O Gideão, ele era um camarada, os mosquitos estão me pegando aqui. O Gideão era um camarada que ele era, primeiro que ele era covarde, medroso que só ele. Segundo, ele estava lá batendo trigo num tipo de um poço para ele ficar abaixo da visão de todo mundo, porque se ele fizesse isso fora, os midianitas iam lá e roubavam a comida, roubavam o trigo. Então ele estava fazendo isso num tipo de um poço. E aí o anjo do Senhor foi lá e chamou ele de corajoso. Imagina, o cara é covarde pra caramba, medroso, e chama ele de corajoso. E falou para ele o que ele ia fazer, que ele ia livrar o povo, né? Mas aí ele, achando que aquilo podia ser da cabeça dele, ele pediu uma prova
a Deus. Ele pegou um chumação de algodão e o tecido, e ele falou assim: ó, Senhor, eu vou deixar aqui, e eu quero te pedir que amanhã cedo o orvalho esteja todo aqui e o tecido, o algodão, esteja seco. Aí no dia seguinte ele fez exatamente isso. Ele foi lá e viu o algodão, o tecido estava seco. Aí ele olhou e falou assim: olha, Senhor, desculpe abusar, mas eu gostaria de mais uma prova. Que amanhã eu venha, não haja orvalho, mas que o tecido ou o algodão esteja molhado. E assim foi, e aconteceu exatamente isso. Aí ele falou: bom, então estou pronto, eu vou. E aí ele sacrificou lá os animais, do pai, que ficou louco da vida com isso. Aliás, foi um touro. E ele aí ele partiu para chamar todo mundo. Chamou o povo, vieram 10.000 camaradas. Aí Deus falou assim: não, é muita gente. Se for todo esse mundaréu de gente aí, eles vão ganhar e vão achar que ganharam porque eles são bons. Faz assim, quem tiver com medo ou quiser voltar para casa, pode voltar. E ele foi e fez isso. Bom, diminuiu bem, agora não me lembro o número. Mas aí ele falou assim: agora você vai mandar todo mundo beber água lá no rio. Aí ele mandou todo mundo beber água no rio. Então ele falou assim, aí Deus falou para ele: aqueles que estiverem bebendo água, enfiando a cara, bebendo diretamente no rio, como no texto diz, como um cachorro, pode mandar para casa. Aqueles que estiverem bebendo a água, pegando com a mão, põe a mão e bebe a água, esses vão ser os seus guerreiros. E aí o que sobrou foram 300. E Deus falou para ele: vocês vão à noite, levem tochas, e essas tochas dentro de cântaros, e os midianitas estavam num vale. Aí o que aconteceu? O Gideão e mais um camarada, eles foram até bem pertinho, para ver como é que estava o clima lá entre os midianitas. Os midianitas estavam morrendo de medo. Ele escutou os camaradas falando, dizendo que aí eles estavam falando que, nossa, que o Deus dos hebreus era muito poderoso, não sei o que e tal. Aí o gato miou de novo, E aí ele voltou, Então o que eles fizeram? Eles circundaram todo o vale e aí no momento certo eles gritaram, quebraram os cântaros e aí levantaram as tochas. Com isso, a confusão no acampamento dos midianitas, são os midianitas, agora estou ficando aqui, dos midianitas, foi geral. Como estava escuro, os camaradas achavam que quem eles encontravam pela frente era israelita, era hebreu. E aí eles acabaram se matando. A grande maioria se matou. Aí num dado momento eles desceram as montanhas e aí terminaram o serviço. Então isso foi o que Gideão fez. Ele livrou o povo de mais um tempo de escravidão com relação aos midianitas. O outro camarada, que aqui é Jefté, ele lutou contra os amonitas e Deus lhe deu a vitória. Só que ele fez uma promessa para Deus que se ele ganhasse, eu creio que da qual ele se arrependeu amargamente. Ele falou assim, ele fez uma promessa a Deus de que se ele ganhasse,
se ele saísse vitorioso, a primeira coisa que saísse pela porta da casa dele ia ser sacrificada. Quando ele estava voltando, a primeira pessoa que saiu foi a filha única dele. Ele não tinha mais outro filho, só tinha menina. Né? Devia ser uma adolescente, ela foi toda feliz da vida, e aí ele, imagina, ele prometeu e ele tinha que cumprir. E ele falou para a filha. Aí a filha falou assim: pai, eu sou virgem, não conheci homem algum. Deixa eu sair pelos campos com as minhas amigas para que a gente possa chorar a minha virgindade, chorar o fato de eu morrer virgem. E ela fez isso durante 2 meses. Imagina o desespero desse pai. Imagina como ele deve ter ficado. Uma promessa sem pensar. Ele ficou tão entusiasmado com a ideia que ele nem pensou, né? Ele achou que pudesse sair o quê? Um cachorro, uma ovelha, né? Porque muitas vezes o pessoal tinha um animal dentro de casa. Mas o que saiu foi a filha. E depois dos 2 meses ele sacrificou a filha ao Senhor. Triste, né? Isso é para a gente tomar cuidado com determinadas promessas que a gente faz e não pensa nas consequências. Determinadas decisões que a gente toma e não pensa no que aquilo pode virar. Tá? E por último, Sansão, né? Que é o mais conhecido dos juízes por causa da força descomunal que ele tinha, né? Sansão, ele foi pedido, ele foi assim, a esposa, a mãe dele acho que não podia ter filhos, mas ela pediu. E o anjo do Senhor chegou para ela e falou que ela ia ter um filho. E aí ela contou pro marido, que apareceu um homem lá e disse que ia ter um filho. Aí passou um tempinho, o camarada apareceu de novo para ela e ela chamou o marido. O nome do marido era Manoá. E aí ela falou: foi ele, assim, assim, assim. Aí ele virou para ela e falou assim, aí ele virou pro anjo do Senhor e falou assim: olha, me deixa trazer algum cereal para a gente poder, o senhor poder comer, vou assar um cabrito. Ele falou: tá bom, eu espero. Ele foi lá, preparou tudo e pôs lá pro camarada, pro anjo comer. E o anjo falou assim: olha, vocês vão ter um filho, e esse filho vai ser nazireu. Ou seja, um nazireu era alguém que fazia uma promessa ao Senhor e dentro dessa promessa ele não cortaria o cabelo. Aqui houve uma época que a gente brincava com o nosso filho, porque o Gustavo, na sua juventude, né, na adolescência e depois até uns 20 e poucos anos, né, ele tinha o cabelo bem comprido. Ele batia nos ombros, né? Então a gente brincava que ele era nazireu, era tudo cacheado, bonito. Mas o Sansão, né? E aí era isso que Deus exigiu deles, que ele seria nazireu. Então, como nazireu, e outra coisa, ela não podia beber vinho, nenhuma bebida fermentada, e a alimentação dela tinha que ser à base de vegetais. Não podia comer carne. Aliás, ela podia comer carne desde que não fosse carne que não fosse aquela carne que Deus colocou para ela, colocou para o povo. E Sansão nasceu e não cortava o cabelo, não cortou o cabelo. Então, nas histórias que existem a respeito de Sansão, né, ele tinha aquela força imensa, porque o Espírito Santo vinha e dava essa força. Nessa época, o Espírito Santo não
Não é como hoje, ele está em nós, que Jesus prometeu que ele estaria aqui conosco, né? Até a consumação dos séculos. Nessa época, não. O Espírito Santo vinha e depois ele saía. E era o que acontecia direto com Sansão, né? Porque como ele era nazireu, só que Sansão era um camarada assim, era fanfarrão, né? Ele, né? Então, algumas coisas que ele fez, matou 1000 filisteus com uma queixada de burro, arrancou as portas da cidade com ferrolho e batente, tudo, queimou os campos dos filisteus, pegou um monte de raposa, amarrou uma tocha no rabo delas e botou elas para correr. Bom, não precisava fazer nada, era só botar a tocha e fazer elas correr. E queimou tudo, né? Tá, no final, que ele se envolveu com Dalila, né? Ela conseguiu convencê-lo de que a força dele estava no cabelo. Quando ele acordou, ele estava detonado, né? Aí os soldados vieram, não só prenderam ele, como furaram os olhos dele. E ele foi ficar trabalhando numa pedra de moinho, fazendo aquilo que um cavalo ou um boi geralmente fazia. E aí teve uma festa, estavam todos os líderes dos filisteus nessa festa, num palácio, e quiseram aproveitar para brincar com Sansão. E ele foi, né? Era chacoteado, né? Não chicoteado, né? Era motivo de chacota. E aí ele chegou para um menino que estava lá e falou assim: olha, me coloca entre as duas colunas centrais, que eu preciso me segurar. Aí o menino foi lá e colocou. E aí ele orou e pediu para que o Senhor desse a força que ele precisava para que ele fizesse valer aquilo que Deus tinha prometido ao povo, que ele seria um libertador do povo. E nessas e outras ele derrubou aquelas duas colunas, veio tudo abaixo e todo mundo morreu, inclusive ele. Foram 3.000 pessoas, né, que ele matou. E esse foi o que Sansão fez. Depois vocês podem ler com mais calma, com mais detalhe, tem um monte de coisa, tem mais coisa lá que vocês podem ler. Aliás, leiam o livro de Juízes todinho. É bem interessante. Tem umas histórias dos camaradas lá que não são tão conhecidos, mas é legal. E concluindo, é o seguinte: o que acontece quando a gente comete algum pecado, quando a gente faz alguma coisa que a gente não pode, a gente se toca de que a gente, vamos dizer assim, pisou no tomate, né, com Deus. A conclusão aqui diz assim: quando nos arrependemos e nos submetemos ao amor e perdão de Deus, Ele cuida de nós e nos restaura em todas as coisas. E o gato miou de novo. E aí, o que acontece é que olha o que acontecia com o povo hebreu quando levantava o juiz livrava eles, porque eles se arrependiam, Deus levantava um juiz, esse juiz os livrava de tudo aquilo que eles tinham, o que perseguia e escravizava eles, mas passava um tempo e eles desobedeciam. Mas Deus cuidava deles nesse meio tempo. Aliás, durante o livro todinho de Juízes, pode não parecer, mas Deus estava cuidando do povo. O que Ele queria era que o povo aprendesse uma lição, né? Então é isso que Deus faz conosco. Às vezes a gente faz coisas e aí a gente se arrepende. Aí o que Deus faz? Ele nos restaura, ele nos perdoa, ele vem e nos traz para perto dele. E outra coisa, né? Ele falou, se você está passando por alguma coisa, se você
que aconteceu alguma coisa, o texto aqui diz assim, ele pode fazer isso na sua vida, não importa o que tenha acontecido. Só Deus é fiel e poderoso para cuidar de nós em todos os momentos. Não importa, tá? Tem gente que faz assim, hoje em dia está mais difícil, mas quando, né, tempos atrás, você ia no supermercado, tinha uva lá, para você pegar, para pesar, você punha no saquinho e tal, né? Agora as coisas vêm mais embaladas. Aí você vai lá e pega uma uva e come. Você pecou? Pecou. Você roubou. Porque aquela uva não era sua. Você não tinha comprado ela. Aquela uva era do supermercado. Então, é uma coisinha tão mínima, você pode pensar, mas é uma bobagem muito grande isso daí. Mas não é. É roubo, de qualquer maneira. O que você tem que fazer? Você tem que se arrepender disso, não fazer mais. E pedir para que Deus te perdoe. E Ele toda vez vai te lembrar que você não deve fazer isso. Né? E outras coisas que você, digamos assim, e outros rolos que você possa ter entrado, às vezes, muitas vezes sem querer, mas que tem as suas consequências. Tá? Pense a respeito disso. O povo hebreu, depois de um certo tempo, aliás, de um certo bastante tempo, eles tomaram o pé da coisa. Mas isso só foi já ali a partir dos 400 anos antes de Jesus, que aí realmente, aliás, depois da volta do povo do cativeiro. A partir dali, eles deixaram de seguir outros deuses e se juntar com outros povos. Então, olha só, demorou bastante para eles aprenderem, mas aprenderam e ficaram. Depois teve um povo que ficou assim muito, como é que eu posso dizer, que seguia mesmo as leis de Deus, mas havia alguns exageros no tempo de Jesus, que isso é uma outra coisa que depois, com o tempo, a gente conversa. Mas o importante é que você trabalhe isso na sua vida, para que você seja fiel ao Senhor, que você siga os seus mandamentos, que você ore e orar, assim, você não precisa orar com aquele palavreado igrejeiro para Deus. Deus entende o jeito que você ora, tá? Dá um exemplo meu mesmo. Quantas vezes eu não fui supermercado, fui no centro, eu simplesmente virava para Deus: Senhor, o Senhor sabe da minha condição física, né? Atualmente eu preciso, muitas vezes, usar bengala dependendo da distância que eu tenho que andar. Me arranja um lugar perto, né? E aí eu tô lá, vou chegando, ou a vaga tá lá me esperando, ou alguém tá saindo. Várias vezes isso aconteceu, tá? Mas também não é sempre que acontece. Às vezes eu tenho que parar mais longe, mas na maioria das vezes Deus atende a minha oração. Simples, é uma coisa simples. Você pode chegar lá e falar assim, você pode falar com o seu palavreado, com a gíria que você quiser usar. Deus vai entender mas sabe o que ele presta atenção? Não é o jeito que você fala, é a maneira como o seu coração está diante dele. Se você está orando de maneira sincera, ele vai prestar atenção no que você está falando. Tá bom? Vamos orar para a gente encerrar? Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por ter aprendido um pouco mais a respeito da Tua Palavra, aprendido a respeito desses heróis, né? Foram homens e uma mulher, e mulheres, né? Levando em consideração Débora e Jael, que foram importantes na vida do povo hebreu. E dentro das suas características, dentro das suas limitações, o Senhor proveu para eles
material necessário para que eles pudessem ser bem-sucedidos. Eu te peço que o Senhor abençoe a esses meus irmãos adolescentes, que o Senhor lhes dê cada vez mais ânimo, mais tudo que eles precisarem na vida deles. Que o Senhor abençoe a vida de cada um ricamente. Em nome de Jesus, amém.